Olha só a manobra do Bruno Lima tentando provar solo escriturista, né? Em resposta ao ex-protestante. Olha só. E se assemelha muito mais àquilo que era a posição gnóstica do que aquilo que era a posição da igreja. Os pais da igreja daquele período, né, quando eles apelavam à tradição da igreja, quando eles usavam esse termo tradição da igreja, eles nunca se referiam a qualquer artigo de fé que não estava materialmente contido na Escritura. Eles apelavam muito contra os gnósticos à regula fidei, a regra da fé. Que é uma espécie Porque de os credo. gnósticos eles usavam, esses hereges, eles usavam o mesmo pensamento de vocês. Para os pais da igreja refutar, ele provava tanto na tradição e tanto na escritura. Para refutar esses hereges, porque a tradição vem lá do fundamento dos apóstolos, a interpretação correta da escritura. Olha só. Né? Seria a matéria-prima do que depois formaria o credo apostólico. E quando você vai observar os artigos que faziam parte daquele credo apostólico, todos eles são artigos facilmente identificáveis na Escritura. Né? Tanto Igneu, quanto Tertuliano, quanto Justino Marte, quanto a Origem de Alexandria, todos eles apelam à regula fidei, né? A regra da fé. Isso aqui é falso, é mentira. Santo Irineu, vamos ver, só para ver, ó. Voltando aqui, dá uma água, é só. Ele citou Santo Irineu. De Leão, a tradição apostólica é a base fundamental e o critério máximo de autoridade, ó. Santo Irineu. Ó, pra você ver como eles gostam de argumentar, eles gostam de usar falas de pai da igreja, por quê? Para distorcer e interpretar corretamente, não, opostamente. Santo Irineu é discípulo ou tem a sucessão apostólica. Olha só, ele não tem momento nenhum como a base, regra de fé somente escritura. Olha só, o critério máximo para Santo Irineu é a tradição apostólica, baseado fundamental em critério máximo de autoridade. Na igreja, ele não era um solitário da escritura. Pelo contrário, Irineu viveu no século II, uma época em que o Novo Testamento ainda nem estava totalmente compilado. Olha só, como os caras só escrituristas defendem essa tese que não tinha nenhum cano definido ainda. Olha só como desmente esse burro Lima, como diz o nosso Arena Católica, né? Que tá de parabéns. Uma época em que o Novo Testamento ainda nem estava totalmente compilado. Escreveu extensamente para defender que a verdade cristã está guardada na tradição viva da igreja. Sua obra mais famosa contra a heresia foi escrita juntamente para combater os gnósticos, que ele está citando aí, está totalmente amputando, que inventava ensinamento secreto. Irineu provou que a verdade da fé era pública, visível e transmitida das gerações em geração. Olha só que os gnósticos inventavam uma revelação secreta. Ou, nesse pensamento de hoje, fundamento de homens, que é o oposto ao contrário a quem foi confiada a fé apostólica. Santo Irineu está refutando os hereges daquela época, os protestantes já estão ressuscitando essa heresia. Os pilares da autoridade de Santo Irineu. Regra de fé, regula fidei. Fidei. Irineu defendia que a igreja possuía uma bússola para ler a escritura. Sem essa regra de fé, que é o resumo da doutrina transmitida pelos apóstolos, qualquer pessoa poderia distorcer a Bíblia. Olha só, nega esse fundamento, Bruno Lima, protestante, ou o fundamento dos apóstolos, que são vocês protestantes, vão amputar, vão distorcer a mensagem que foi transmitida pela igreja. Como você está passando aí, tentando fala de pai da igreja que era só escriturista. Olha só, sucessão apostólica. Para ele, garantia a verdade está na lista pública de bispos que sucede os apóstolos. Ele desafiava os hereges, dizendo que se os apóstolos tivessem segredos, ou teria ensinado aos homens que confiaram à igreja. Primazia de Roma, unidade entre a Bíblia e a tradição. Para Irineu, a escritura e a tradição não competem entre si. Olha só, cara. O catecismo está ensinando isso aqui, ó. Olha só.
compete-se, elas são a mesma pregação dos apóstolos. Primeiro pregava oralmente, tradição, e depois registrada por escritura. O Novo Testamento, primeiramente, foi pregado, Mateus até Apocalipse, pregado oral. Conservado tradição, depois escrita, mesma fonte. Como você nega a tradição? Como você nega o magistério que... Tô falando que esses caras... Vamos ver, já provamos que é mentiroso. Apelam a regula fidei, né, a regra da fé, e nós definitivamente podemos identificar essas tradições como tradições que não eram materialmente distintas da Escritura. No século III, a gente tem um caso ainda mais interessante, que é o caso de Cipriano de Cartago. Cipriano de Cartago, ele entrou em uma disputa contra o bispo de Roma, é até interessante. Porque São Cipriano, ele entrou em apostasia. Porque essa disputa ela é trazida pelos historiadores da igreja como um exemplo de uma igreja... Olha só, ele pega as falhas dos pais da igreja e tenta fazer doutrina para perseguir a igreja. Não, São Cipriano, ele caiu em heresia, meu querido. Estava fora, depois ele se retratou, tal, etc. Defendia sua autonomia frente a Roma, ou seja, não havia um papa, né, que mandava, um bispo romano que tinha supremacia jurídica sobre a igreja norte-africana. Mas vamos ver uma coisa aqui, ó. São Cipriano, mesmo assim ele caiu em heresia, vamos ver uma coisa muito interessante, ó. São Cipriano, ele era só escriturista ou adepto da tradição apostólica? São Cipriano, ele era só escriturista ou tinha base com uma tradição apostólica? Vê se vai, ó. Simples, no Google você pesquisa tudo, cara. Ó, para santo, ó, Santo Irineu, São Cipriano, né? Para São Cipriano, ele era só escriturista? Vamos ver, apareceu aqui. Ó, São Cipriano de Cartago, século XIII. A tradição e a igreja possuem uma autoridade central que se resume em uma regra absoluta, a unidade visível do episcopado. Ele é a autoridade máxima fundamental da eclesiologia católica. Fora da igreja não há salvação. Esta eclésia não dá salha, ó. Olha só. Vamos ver aqui. Por que São Cipriano caiu em heresias? Como entender isso pela igreja? Esse mesmo Cipriano aí que você está falando que caiu e tal, ele está falando fora da igreja católica não tem salvação, meu querido. Então você aceita o que ele fala e você nega o que ele está declarando. Não, vocês distorcem, cara. A igreja católica não considerou que São Cipriano tenha caído em heresia, mas sim que ele defendeu uma opinião teológica errânea. É uma época em que o assunto ainda não havia sido defendido formalmente pelo magistério. Ele cometeu o erro de boa fé em meio a um debate colador e a forma como a igreja compreende esse episódio serve como uma grande lição teológica sobre a diferença entre erro material e erro formal. Erro de Cipriano, o batismo de herege. Por quê? O herege queria ser batizado. Mas, olha só, cara. Aqui você vê toda a posição de Cipriano. Ó. A polêmica do século III entre os anos 254 e 256 foi disputada entre Cipriano e bispo de Cartago e o Papa Santo Estevão. A posição de Cipriano, tal, etc. A posição do Papa Estevão. Você vai entendendo. Ó. Ele defendia que os batismos realizados por seitas heréticas ou simática não tinha validade para ele, que tinha de uma heresia, precisava ser rebatizado para entrar na igreja católica. Cipriano argumentava que fora da igreja não há salvação, logo que estava fora dela, não poderia transmitir o Espírito Santo. Olha só, a visão aqui, ó, a preocupação de São Cipriano, por que ele queria bater o herege? Porque ele entendia que fora da igreja não tem salvação. Por isso que ele queria batizar esses hereges, para alcançar a salvação. O debate foi isso, indo contra a posição. A posição do Papa Estevão. O Papa defendia a tradição romana. Batismo é válido desde que já feito com uma matéria, água e forma corretas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, os hereges que se convertiam não devia ser
rebatizados, mas apenas acolhido de volta pela imposição de mão, a absolvição crisma. Olha só. Simples, pô. É o que acontece hoje. Um católico, ele vira protestante, sabe o... Vou encerrar esse vídeo aqui. Sabe o que o protestante quer fazer? Quer rebatizar. Mas é um só batismo. A Bíblia diz, ó, Efésios, ó como a igreja segue, cara, ó. Efésios 4, seja um só corpo e um só espírito, assim como foi chamado pelas vossas vocações, pela uma só fé. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Olha só. Simples, pô. O Papa tá falando, não precisa batizar. Precisa só se converter. Mas São Cipriano queria batizar. E uma coisa muito interessante, você está usando o folha de São Cipriano, você tem que seguir São Cipriano, porque ele falou fora da igreja católica não há salvação. Outra aqui, olha só que interessante, né? Muito interessante, ó. Bispo romano que tinha supremacia jurídica sobre a igreja norte-africana, e Cipriano de Cartago, na disputa com o bispo Estevão a respeito do rebatismo daqueles que vinham de comunidades heréticas, né? O bispo romano defendia que não havia... Por que ele não cita os documentos? Os documentos. Você vai entender o que aconteceu. Necessidade de rebatizar. Cipriano defendia que havia necessidade de rebatizar. Cipriano faz uma das declarações claríssimas, extremamente claras, a favor da suficiência material da Escritura. Ele diz o seguinte: a lei e ao testemunho. De onde vem aquela tradição? Se referindo à tradição da igreja romana, meus amigos. E ele diz: uma tradição sem o suporte da Escritura é apenas a antiguidade do erro. Ou seja, o princípio aqui subjacente na argumentação de Cipriano é o seguinte: se a sua tradição não pode ser provada pelas Escrituras, ela é apenas antiguidade do erro e ela não pode ser imposta à igreja, imposta aos demais. O princípio subjacente é a tradição cristã, as doutrinas cristãs precisam estar contidas e precisam ser provadas pela Escritura, até mesmo contra o bispo romano. Aqui é uma adulteração. São Cipriano, ele via como regra de fé somente a Escritura ou o magistério como autoridade? Olha só. São Cipriano de Cartago não via a Escritura como a única regra de fé, só a Escritura. Para ele, a autoridade máxima e a regra de fé estava na Escritura, interpretada e vivida dentro da igreja. Sob a autoridade do magistério dos bispos. Olha só. Você está entendendo o conceito de só a Escritura? Sim, nós somos só a Escritura. Sim, interpretada pelo magistério. Eu sou só escriturista. Você nega esse magistério? Você nega a autoridade do magistério confiado aos bispos? Só. Ele via a Bíblia e o magistério explicou Paulo como duas realidades inseparáveis. Visão de São Cipriano sobre a autoridade. O magistério como intérprete. Olha só. Estou citando o que ele está citando. O pensamento de São Cipriano. Cipriano defendia que a Escritura não pertence a indivíduo isolado, como vocês. São Cipriano está falando, a Escritura não pertence a indivíduo em fundamento ou doutrina humana isolado. Mas a igreja, olha só, que igreja? É uma igreja protestante? Quem se separa do magistério, dos bispos, em comunhão, perde a capacidade de entender a Bíblia corretamente. E aí, meu amigo protestante? Sucessão apostólica. São Cipriano. Para ele, os bispos são os sucessores diretos dos apóstolos. A autoridade ensinada e governar a fé foi dada a ela por Cristo. Discrepar dos bispos. Era para São Cipriano rebelar-se contra o próprio Deus. Olha só, unidade da igreja com frito. A regra para saber uma interpretação da Escritura era correta, despedida dela, promove ou não a unidade da igreja. Se uma leitura bíblica gerasse divisão ou heresia, ela vinha do demônio, não do Espírito Santo. Olha só. Não. Olha só o que São Cipriano está falando. Olha só, unidade da igreja, como conflitos, ó.
regra para saber que uma interpretação da Escritura era correta, ó, dependia dela promover ou não a unidade da igreja. Olha só, se uma leitura bíblica gerasse divisão ou heresia, ela vinha do demônio, não do Espírito Santo. Ó. Se são divisão. Para São Cipriano aí, esses fundamentos, essas divisões, outro pensamento é do demônio. Escritura e a tradição equilíbrio. Ó. São Cipriano. Cipriano usava abundantemente a Escritura. Por quê? Com visão do magistério. Não como os protestantes usam aí seu livro de exame. Em seu texto, mas sempre associada à tradição viva. Ó, São Cipriano sempre usava a Escritura. Ele era só escriturista. Sim, ele lia a Escritura, mas associava a tradição viva e ao costume da igreja. Quando ele debatia, seu argumento final não era apenas o texto diz isso, mas a igreja sempre creu e viveu dessa forma. E agora, Bruno Lima? Ó, Santo Agostinho. Santo Agostinho, ó, para Santo Irineu, já falamos a tradição, São Cipriano, Santo Irineu, olha só. São Jerônimo também é tradição. Santo Agostinho, a tradição apostólica transmite a viva fé cristã que garante a unidade e a verdade da igreja, possuindo autoridade igual à Escritura. Não tem como, cara, não tem como. Olha só o tanto que eu citei aqui, ó. Olha o tanto de estudo que eu fiz aqui, ó. Só pesquisando aqui, ó. Vamos ver agora. Santo Inácio de Antioquia, ele via como só a Escritura uma regra de fé ou a tradição vinda do magistério? Olha só. Santo Inácio de Antioquia via a Escritura como autoridade ou via como a tradição vinda do magistério? Santo Inácio de Antioquia, ele era só escriturista ou baseado na tradição? Santo Inácio de Antioquia, ele via como a Escritura como regra de fé ou a tradição? Olha só, cara. Para Santo Inácio de Antioquia, que viveu no século I e faleceu por volta do ano 107, a regra de fé não era a Escritura isolada, mas sim a tradição viva encarnada na autoridade dos bispos na igreja. Inácio foi discípulo direto do apóstolo São João. Em sua época, o Novo Testamento ainda não existia como um livro compilado, por isso a autoridade para ele vinha da pregação oral dos apóstolos, tradição guardada pela estrutura da igreja. Olha só, para mim, o arquivos são Jesus Cristo. O meu arquivos invioláveis são a sua cruz, sua morte, sua ressurreição e a fé que ele vem. Ó. Fala Santo Inácio. Sucessão, unidade. Ó. Para Inácio, bispo, os bispos presidem no lugar de Deus, os presbíteros no lugar do colégio dos apóstolos e os diáconos cuidam do serviço de Cristo. Esta é a comunhão com essa estrutura em uma única garantida de ser professar a fé verdadeira contra os hereges como os docetistas que negavam que Jesus teve um corpo. Nossa, cara, a tradição oral e a liturgia. Então, cara, é um tiro no pé, cara. Um tiro no pé. Simples. Salve Maria, sou missionário São Roberto. Tá aí, cara. Você tem um Google aí. Todos os pais que ele falar, você vai e pesquisa, pô. Qual é a visão? Qual é a fonte? Ele vai citar muito acadêmicos. Para mim, para mim, esse historiador desse século, para mim não me interessa. Interessa é a fonte. Que fonte? Os pais patrísticos. A mais acadêmico tem essa visão. Ou o outro, meu irmão, nenhum concorda com o outro. O que me interessa é que vem do magistério. A sã doutrina que vai combater essas heresias. Que sã doutrina? A fé apostólica. Aqui foi confiado. Simples entender. Salve Maria.